Galera, a ideia da aula de hoje é a gente dar uma relembrada em função da velocidade, função horária, né? O foco principal é função horária, e com essa função horária a gente aprender a trabalhar também em função da velocidade dentro dela, né? Saber retirar os valores quando eu te dou a função horária para você retirar esses valores, saber calcular a velocidade quando eu te dou a função horária das posições, como retirar essas informações, né? Um detalhe importante lá para quando o veículo inverter de sentido. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, vou fazer alguns exemplos. E aí aquela mesma dinâmica, né? Eu vou resolver um exemplo, vou lá no chat, se tiver dúvidas, pergunte, por favor, não deixe passar, bom? Aí eu vou lá, volto aqui, vou fazer sempre. E vocês precisam o tempo inteiro me dar esse feedback para que eu consiga sempre acompanhar as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá então, olha só. A gente vai então dar uma relembrada primeiro em função das velocidades. A gente vai relembrar a função da velocidade. O que eu tenho na função da velocidade? Então, lembrar que aqui foi quando a gente iniciou o movimento uniforme. Então, aqui foi quando a gente definiu o que era a aceleração. Então, lembrar que V é a velocidade final, beleza? V0 é a velocidade inicial, a velocidade que o veículo inicia, que ele começa. O A é a aceleração. O que é a aceleração? A aceleração é o ritmo com que a velocidade vai mudar para mais ou para menos. No nosso caso, velocidades, aceleração positiva, a velocidade vai aumentando no decorrer do tempo. Velocidade negativa, ela vai reduzindo no decorrer do tempo, beleza? Depois a gente vai ver como que é essa combinação, quando que realmente, qual período que ele é acelerado, ou qual período que ele está desacelerado, né? Que a gente chama de retardado, tá bom? A gente vai ver isso depois. E ter tempo ao instante. Lembrar que para eu montar a minha função das velocidades, eu sempre preciso saber que é a minha velocidade inicial e a aceleração. Faça isso. Um exemplo aqui, relembrar um pouquinho. Então, ó, um avião consegue sair do repouso. Então, essa palavra assim, sair do repouso é muito comum aparecer isso nas questões, tá bom? E atingir 1.440 km por hora em apenas 10 segundos. Responda. Primeiro, qual é o valor da aceleração desse avião em metro por segundo ao quadrado? Então, o que eu tenho? Quando ele sai do repouso, quer dizer que a velocidade inicial dele vai de zero, beleza? Isso é... E ele consegue atingir uma velocidade, ou seja, nesse tempo de 10 segundos, essa é a velocidade final desse avião, 1.440 km por hora. Agora, a primeira coisa que eu preciso ficar esperto aqui, quem manda em tudo, galera, sempre vai ser a aceleração. Ou seja, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar aqui, ó, qual é a unidade que a aceleração está. Para nós, aqui no nono ano, a gente sempre vai trabalhar com aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então, todas as outras grandezas precisam acompanhar. Então, o que eu tenho? Eu tenho que ter minha velocidade que está em km por hora, eu tenho para poder... Então, vai dar aqui 400 metros por segundo. Entendeu? Com isso, ó, como que eu sei qual função usar? Porque a gente tem a função lá do movimento uniforme, mas lá no movimento uniforme, lembra que não tem aceleração. A velocidade é a mesma do início ao fim. Então lá eu não posso trabalhar com essas duas aqui, beleza? Quando que eu vou usar a função da velocidade? Quando eu tenho duas velocidades envolvidas em função do tempo. Aí eu vou usar a função das velocidades. V igual a V0 mais AT. Bom, a velocidade final é 400. A inicial é zero porque ele saiu do repouso. Então, ó, quando ele sair do repouso, quando se tratar de queda livre, quando um objeto for largado, abandonado, solto, tudo isso significa que a velocidade inicial vai ser zero. Bom, eu quero saber a aceleração e eu já tenho tempo. Zero aqui não vai fazer diferença nenhuma, então eu vou resolver essa minha equação. O 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Então a aceleração vai ser 400 dividido por 10. Posso dar uma simplificada aqui. 40 metros por segundo ao quadrado, beleza? Qual é o significado de ser 40 metros por segundo ao quadrado?
metro por segundo ao quadrado quer dizer que a cada segundo a velocidade vai subir 40 metros por segundo, né? Então ele começou no 0, um segundo depois vai para 40, mais um segundo vai para 80, que vai para 120, e ele vai subindo, nesse caso, 40 em 40 a cada segundo que passa, beleza? Tenho na letra B. Se ele acelerar sempre no mesmo ritmo, em quanto tempo ele conseguirá atingir 1.080 km/h? Então, observe que ele gastou para chegar em 1.440 10 segundos. Então, por exemplo, se eu dou uma dessa no simulado, questão dessa, então, tipo assim, 10 segundos, ele chegou em 1.440. Então, 1.080 tem que ser menos. Não pode ser mais do que 10 e não pode ser 10. A aceleração. Eu coloquei 10 aqui, mas é 40, galera. Aqui é 40, depois eu vou acertar para vocês, tá? Então aqui vai ficar 0 mais 40t. Dividido por 40, posso simplificar. 30 dividido por 4, 7,5 segundos. Então observe que o tempo que eu encontrei para chegar a 1.080 km/h é menor do que o tempo necessário para chegar a 1.440. Tudo bem? Então, essa aqui foi a função que nós já tínhamos trabalhado, já tinha corrigido o TM, já tinha feito exemplo com vocês. Agora a gente vai dar fixada em função horária, beleza? Esse é o nosso foco principal de hoje. Vou lá no chat um pouquinho. Tudo bem até aqui, galera? Esse daqui, Larissa, esse daqui eu não... Foi o que eu inventei agora, beleza? Eu inventei para fazer esse material, né? Eu não estou corrigindo nada hoje. Hoje eu estou dando conteúdo, eu estou relembrando a função da velocidade, fiz umazinha para lembrar e estou corrigindo, tá bom? Levi, olha só, eu fiz lá, já coloquei no blog para vocês, tá bom? Coloquei lá no blog, está disponível para vocês. Tem um exercício de encontro de carrinhos, 2 carrinhos, um para ultrapassar o outro. E se eu não me engano, tem mais 3 ou 4 de movimento uniformemente variável. Então, assim, quando acabar a aula aqui, se você tiver um tempinho, hoje à tarde, por exemplo, já pode dar uma olhada lá. Inclusive, o material de estudo dessa semana é acessar essa aula. Se eu não me engano, são 11, 12 minutos a aula. Aí eu coloquei o PowerPoint e fui comentando e resolvi 5 exercícios para vocês, ok? Então tem uma lá, tipo aquela que eu fiz no movimento uniforme. Tranquilo? Não deixem de ver não, tá, galera? Só, não adianta a gente ter aula hoje e vocês olharem só... sei lá, digamos que o simulado vai ser segunda-feira que vem. Eu não sei a data, tá? Faz conta que o simulado vai ser segunda-feira que vem. Aí domingo vocês vão olhar esse material, não adianta. Tem que pegar esse material para olhar logo hoje, no máximo amanhã, tá? Para a matéria ficar fresquinha, pega e anota, pega, tipo assim, para o PowerPoint e resolve o exercício, depois olha lá como que foi comentado, como foi feito. Façam isso, vai facilitar bastante a vida de vocês. E essa aula, assim que ela estiver disponível, eu mando para vocês, ok? Vamos lá então. Eu tinha iniciado o movimento, função horária com vocês, então na função horária aqui, esse pedacinho lembra a ideia do movimento uniforme, né? Só mais, essa é a nossa função horária, onde o S então é a posição final, S0 é a posição inicial, bom? Posição inicial, V0 é a velocidade inicial e a aceleração. Então a equação é sempre desse jeito, ela nunca vai mudar. Então observe que o S0 aqui está sozinho. Quando eu falo sozinho, assim, não tem ninguém multiplicando ele. Já o T, a velocidade inicial, não, ó, tá vendo? Tem um T multiplicando ele. Então, se eu tiver a função e pedir a velocidade inicial aqui está junto com o T. E a aceleração que eu preciso ficar esperto, porque está junto com o T ao quadrado, mas tem todo esse pedaço dividido por 2. Eu vou relembrar vocês como retirar os zeros, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer é aquele primeiro exemplo e depois eu vou seguir o conteúdo. Então,
primeiro exemplo que eu tinha dado na semana passada, eu vou repetir ele aqui com vocês, para que vocês lembrem que é extremamente importante vocês entenderem como catar cada valor. Qual que é o valor da posição inicial, quem é a velocidade inicial, o que é cada um dentro da minha função. Então, o que eu quero para esse exemplo? Então, aqui, preciso que vocês, alguns falaram que tinham entendido muito bem na semana passada, e quem pintou um pouquinho de dúvida, acompanhar agora nesse momento. Então, o que eu tenho? Eu quero saber qual é a posição inicial, quem é o S0, quem é a velocidade inicial, quem é a aceleração, dentro dessa função aqui da letra A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar os dados, beleza? Só que eu não sei nada dele ainda. Eu coloco a minha função aqui, escrevo minha função, embaixo dessa função, eu vou anotar a função do jeito que ela é. Primeira coisa que eu vou fazer, beleza? Depois, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar uma com a outra. Então, observe que o S0 é quem está sozinho, não tem ninguém multiplicando. Então, eu vou vir aqui na minha função e vou observar quem é que está sozinho. Quem está sozinho? 50. Então, eu tenho que meu S0 vale 50. Quem é minha velocidade inicial? Quem está junto com o T. Então, quem está junto com o T aqui em cima, eu olho, é o T. V0 igual a 30. E aqui eu preciso estar esperto. Por quê? Eu tenho que a aceleração está com T ao quadrado, mas ela tem um 2 aqui embaixo. Está de tudo dividido por 2. Aí eu vou ver o seguinte, ó. Tem T ao quadrado aqui, só que não tem esse 2 mais. Quer dizer o quê? Eu coloquei o valor da aceleração, quando montei para vocês, eu fiz a divisão por 2 e o resultado deu menos 3. Qual é o valor que dividido por 2 é menos 3? É isso que eu preciso ter. Então, aí eu vou anotar tudo aqui. Então, meu S0, beleza? A minha velocidade inicial vale 30 metros por segundo. Por que eu botei 50 metros? Por que eu coloquei 30 metros por segundo? Porque eu avisei que todas as unidades estão no sistema internacional. Bom? E a aceleração que eu preciso ficar esperto. Então, eu vejo quem está com T ao quadrado e dobro esse valor. Por que eu tenho que dobrar? Eu tenho que dobrar porque tem um 2 aqui embaixo na fórmula, na nossa equação, e esse 2 não apareceu aqui. Se ele tivesse aqui o 2, aí era só repetir o menos 3. Como o 2 não apareceu, quer dizer que eu já dividi por 2 e dou menos 3. Então, antes era menos 6 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, é só fazer a comparação. Não tem cálculo para fazer aqui por enquanto. Bom? Deixa eu olhar no chat só para ver se essa aqui deu para a galera relembrar. Tudo bem essa, galera? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Como retirar essa informação? Eu só faço a comparação. Não estou calculando nada até então, tá bom? Olha, tranquilo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tá suave, Franco? Tá tranquilaço, né? Tá moleza aqui, né, Franco? Você já tinha visto isso aí também lá na aula da Olimpíada, né? Na Tomba Olímpica, né, Franco? No ano passado. Então, para você, muita coisa aqui vai ser repetida já, facilita mais ainda. Vamos lá, vamos voltar lá, então. O que a gente tem nessa letra B aqui, então? A letra B é a mesma coisa, tá bom, galera? Eu estou dando a função, eu quero saber a mesma coisa. Então, eu anoto minha função. Embaixo dela, eu coloco a função do jeito que ela está. Então, olha só, quem é que está sozinho? Meu S0 vale 100. Meu contorno ficou muito certinho, né? Eu acho que estava meio vesgo quando fizesse. E aí, ó, minha velocidade, ele ficou um pouquinho de lado na hora que eu coloquei na apresentação. Vale menos 60 e a aceleração tem que cuidar aqui. Então, sozinho é o 100. Quem está com T é a velocidade inicial menos 60. E quem está com T ao quadrado, eu dobro para encontrar a aceleração. E aí, galera, olha só. Não precisa, ela não precisa assim, sempre o primeiro valor ser a posição inicial. O valor do meio ser a velocidade inicial. Quem está com T ao quadrado ser o último valor. Não, eu posso estar tudo misturado. Então, aqui eu coloquei uma toda misturada para vocês. Aí, vai ser o mesmo.
Então, eu vim aqui, ó, quem é minha posição inicial? Eu vejo aqui, quem é que está sozinho? Então, aqui o 10 está com t, o menos 3 está com t ao quadrado. Quem está sozinho é o 20. Então, o inicial vale 20 metros. Beleza? Aqui, ó, quem é que está com t? Essa vai ser minha velocidade inicial. Então, ó, aqui eu já vi que está sozinho, nem vou pensar nele mais. E esse valor está com t ao quadrado. Quem é o 10. Então, velocidade inicial vale 10. Beleza? E a aceleração sempre vai ser o dobro do valor que está com t ao quadrado. Quem está com t ao quadrado aqui é menos 3, então aqui vai ser menos 6. Pronto. Beleza? Então, e outra coisa, eu posso ter função que ela nem está completa. Então, ela pode estar fora de ordem e incompleta. Então, eu vou fazer... Quem está sozinho? 120. Então, 120 é a posição inicial. Quem está com t é a velocidade inicial. Eu não tenho nenhum valor com t, como eu não tenho zero, ou seja, essa questão seria assim, o objeto saiu do repouso lá da posição 120, com aceleração quanto? 16. Por que 16? Porque sempre o valor que tiver com t ao quadrado, eu dobro esse valor para colocar aqui na minha função, beleza? Tiro da minha função, dobro aqui, essa vai ser a aceleração, se eu precisar dessa aceleração mais para frente, que a gente vai precisar daqui a pouquinho. E essa aqui está mais incompleta. Então aqui, ó, quem está sozinho? Ninguém sozinho. Quem está com t? Ninguém com t. Eu também. Agora aqui eu tenho que ter cuidado, porque é muito comum a galera errar aqui e falar que a aceleração é 0. Quando eu não tenho nada aqui na frente do t ao quadrado, é 1. Como é 1, eu tenho que dobrar. A aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Vamos vir aqui, ó. Vamos fazer o exemplo 2. Vamos lá no chat um pouquinho. Tudo bem até aqui, galera? Alguma dúvida só de retirar esses valores? Alguma? Tudo tranquilo? Tudo ok? Me deu um ok aí, galera. Você tá... Vou disponibilizar, Larissa, tá bom? Quando eu acabar aqui, Larissa, eu não consigo já colocar isso imediatamente, não. Aí, porque eu tenho uma aula logo em seguida, mas eu acabando essa outra aula, eu já coloco, tá bom? Então, assim, para o início da tarde, esses slides já estarão lá com vocês, ok? Vamos voltar lá, então. Ó, o que eu tenho na 2? Eu não sei se a 2 eu cheguei a fazer com vocês, né? As turmas da tarde eu não consegui fazer, da manhã eu não lembro, eu sei que eu fiz, a outra eu não consegui fazer. O que eu tenho na 2? Uma moto sai da posição menos 100 metros, então quando eu falo que ela sai da posição, é a posição que ela está iniciando, beleza? Com velocidade 72 km por hora. E a aceleração 4, determine a função horária da moto, que era a função horária dessa moto, beleza? Então, para montar a função horária, eu tenho que retirar todas as informações. Quais são as informações que eu tenho aqui? Eu já sei que a posição inicial é menos 100, sei que a velocidade é 72 km por hora e sei que a aceleração vale 4. Então, aqui, ó, cuidado que tem que estar todo mundo compartilhando. Isso aqui, beleza? De 72 km por hora dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Aí monto a minha função. E galera, função horária, quando eu só peço a função, você não vai fazer cálculo de nada, vai só colocar cada um no lugar. No máximo, se a aceleração der para dividir por 2, você vai fazer a divisão, beleza? Então, eu coloquei menos 100, o V0 eu coloquei 20 e a aceleração vale 4. 4 dividido por 2 vai dar. Então vai ficar menos 100 mais 20t mais 2t ao quadrado. Essa é a função. Quando eu peço a função, eu paro aqui. Galera, eu não posso sair somando tudo, tá? Eu já vi assim, algumas avaliações, a galera vem aqui, faz a soma de tudo, bota assim, menos 100 mais 20 mais 2, aí vai botar menos 78
t ao quadrado. Aí soma tudo e repete t ao quadrado. Eu não posso fazer. Não posso juntar um valor que não tem letra com um valor que tem t com outro que tem t ao quadrado. São todos itens diferentes. São todos termos diferentes. Aqui acabou a minha função. Beleza? O que eu quero lá na letra B? A letra B eu quero saber qual é a posição dessa moto após 3 segundos. Quando eu só pedir posição, eu quero saber qual é a posição final. Então, a posição final eu não sei, essa eu não sei, mas eu sei que o tempo vale 3 segundos. Beleza? O que eu faço? Eu acabei de montar a função. Escrevo a minha função, só que agora onde tem t, eu vou colocar 3. Então, fica 20t, então é 20 vezes 3, o menos 100 é só repetir. t ao quadrado está 3 ao quadrado, 20 vezes 3 vai dar 60, 3 ao quadrado é 9, 2. Aí eu vou juntar aqui, ó, 60 com 18, 78, menos 100 mais 78, menos 22 metros. Essa é a posição. Tudo bem? Deixa eu voltar lá. Galerinha, tudo bem esse segundo exemplo? Alguma dúvida nesse segundo exemplo? Tudo bem? Vocês viram, eu montei a função e uma vez que eu montei essa função, eu repito a função e substituo o tempo se eu pedir a posição. Cuidado que eu posso pedir a velocidade, tá? Vou fazer uma daqui a pouquinho. Tudo tranquilo aqui então? Vamos lá, vamos voltar lá. O que eu tenho nessa aqui então, galera? Ó, um carro sai do repouso, importante, com aceleração 6 metros por segundo ao quadrado, da posição menos 40 metros. Qual será a posição desse carro após 5 segundos? Então, olha só, eu não pedi para você montar a função e depois fazer. Eu já estou fazendo a pergunta direta. Então, mas o que você precisa fazer? Montar a função. Você pode montar a função separadamente, substituir depois, ou fazer tudo de uma vez. Então, informações aqui. Eu já sei a posição que ele começou, que é menos 40 metros. Sei que como ele saiu do repouso, a velocidade inicial dele é 0. E sei que a aceleração vale 6. Eu quero saber qual é a posição final para um tempo de 5 segundos. Beleza? Monto a minha função. Todas as vezes que eu pedir posição em função do tempo, vou trabalhar com a função horária. Se eu falar que o movimento é uniforme, a função horária é aquela outra, né? S igual a S0 mais VT. Mas quando eu te dei aceleração, essa é a minha função horária. Então, galera, eu preciso que vocês anotem essa função, escrevam. Não adianta você só olhar ela pronta aqui, porque quando você for pegar para escrever, você vai trocar alguma coisa. Então, anota ela e depois substitui, tá bom? Aqui, ó, o S0 vale menos 40. V0 é 0, aí 0 vezes 5 vai dar 0, não faz diferença. Aí a aceleração é 6 e aqui o tempo é 5 ao quadrado. 6 dividido por 2 aqui eu consigo, vai dar 3. E o 5 ao quadrado vai dar 25, então vai ficar assim, ó. Menos 40 mais 3 vezes 25, 40 mais 75, 35 metros. Ou seja, a posição desse carro, após 5 segundos dele iniciar o movimento dele, vai ser 35 metros. Vamos lá no chat. E a galera tá de boa até agora? As duas primeiras que eu fiz são bem parecidas, né, uma com a outra. Então assim, tá tranquilo? Ok? De boa? Vamos lá. Coloco lá, Levi, para você. Vamos lá. Levi, olha só. Eu falei aqui então, ó, que ele saiu do repouso, por isso a velocidade inicial é 0. E aí quando eu substituir aqui o V0, eu vou ter 0, tá vendo? A aceleração é 6, ó, avisei. A posição que ele saiu, que ele começou a se movimentar é menos 40. Eu quero saber qual é a posição final dele para um tempo de 5 segundos, beleza? Então o que eu tenho aqui, Levi? Ó, o S0 é menos 40, que é onde ele começou.
Velocidade inicial é zero, zero vezes qualquer valor é zero. Então, quando for zero, se vocês quiserem, já vir aqui, ó, e já cortar o V0T, já corta logo. Para não correr o risco de, às vezes, no meio da avaliação, colocar assim, 0 vezes 5, 5. E acabar errando besteira aqui, beleza? Substituir a aceleração, coloquei 6. 6 dividido por 2 deu 3. 5 ao quadrado deu 25, e o menos 40 eu repetia. Então, 3 vezes 25 é 75. 75 menos 40, 35 metros. Beleza? Levi, tudo bem essa? Entendeu? Tranquilo? Galera, mais alguém tem alguma dúvida? Quer que eu volte a alguma questão? Tudo bem até aqui? Tá claro para todos? Vamos lá, então. A próxima que eu preparei para vocês, a gente tem o seguinte, eu tenho um detalhezinho que eu ainda não falei, beleza? Nessa 4, ó. Um carro com velocidade 60 metros por segundo, com aceleração menos 6 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, aqui ele sai, né? Sai com essa velocidade. Na verdade, faltou um sai aqui, tá, galera? E com essa posição. Qual será a posição desse carro quando ele inverter o sentido? Galera, o que é inverter o sentido? Observe que a velocidade que ele tem, ó, a velocidade inicial dele é 60. Só que a aceleração dele é negativa. Quer dizer o quê? Ele está diminuindo a velocidade com o tempo. Então, de 60 ele vai lá para 54, que vai para 48, que vai para 42, vai reduzindo com o tempo. Então, o que é inverter o sentido? O meu carrinho está vindo, ele vai ter que virar para o outro lado, ou seja, a velocidade dele está positiva, ele está aumentando a posição com o tempo, só que ele vai ter que inverter o sentido. Essa velocidade vai ter que ficar negativa. Só que antes dela ficar negativa, todas as vezes que eu falar inverter o sentido, ele primeiro precisa parar. Então, qual vai ser a posição dele? Posição, mas eu não sei o tempo. Mas eu tenho uma informação super importante. Qual a informação que eu tenho aqui super importante? Em que a velocidade final dele vai ser zero. Então, observe que quando eu falar para ele inverter de sentido, eu não estou falando qual é a velocidade, mas para inverter, ele não pode vir e dar um drift, né? Dar um cavalo de pau, fazer um drift e voltar. Não pode fazer isso. Ele tem que fazer o quê? Ele vai diminuir a velocidade para, e aí ele muda de sentido, beleza? Então, ele vai freando para depois mudar o sentido. Então, o que eu tenho? Como que eu vou fazer para descobrir a posição final? Eu tenho que saber o tempo. Então, eu tenho que descobrir esse tempo. Mas como que eu faço para descobrir esse tempo? Nessa equação, nessa resolução agora, eu vou trabalhar com as duas funções que nós estamos trabalhando. Então, eu vou vir aqui, ó, vou montar a função da velocidade primeiro. Então, V igual a V0 mais AT. A velocidade final é zero, beleza? A inicial é 60 e a aceleração menos 6. Só substituir. Resolva essa equação. Então, a gente vai ficar 6t igual a 60, t igual a 10 segundos. Opa, eu já sei o tempo agora. Com esse tempo, eu venho função horária. Venho aqui, então, ó, S eu quero descobrir, o S0 é menos 80, velocidade inicial é 60, o t é 10 segundos, que eu acabei de descobrir, e a aceleração sempre vai ser esse 6, cuidado que o 6 é negativo, beleza? E 10 ao quadrado aqui. Agora eu tenho que resolver essa expressão. Então é tensão, porque eu tenho som, eu tenho produto, eu tenho potência, tenho divisão, tem tudo envolvendo aqui. Então eu não posso fazer linear, não posso resolver do jeito que eu vou lendo. Tipo assim, menos 80 mais 60, menos 20. Menos 20 vezes 10, eu não posso fazer isso. Eu tenho prioridades para poder resolver, beleza? Então, menos 80 eu repeti. Resolvi isso aqui. 60 vezes 10 dá 600. Aqui, ó, 10 ao quadrado é 100 vezes 3, por isso 300. 600 menos 300 dá 300 positivo. 300 menos 80, 220.
Então, a minha posição final vai ser 220, beleza? Tudo bem? Então, essa aqui é a grande novidade do exemplo que a gente teve, que é inverter o sentido. Então, lá naquele outro material que eu tinha falado, lá com, acho que com o Arthur, não lembro, com o Levi, não lembro agora, tinha falado lá na frente, lá naquele material eu tenho uma dessa de inverter o sentido e tem uma que eu te dou o valor da velocidade. Então, tem duas para fazer, tá bom? Último exemplo, deixa eu lá primeiro no chat ver se tá tudo ok nessa. Maria, alguma dúvida em específico nessa que você queira que eu fale? Eu vou voltar, eu volto nela sem problema nenhum. Alguma dúvida específica nela? Não? Só voltar nela então? Vamos voltar lá então. Vamos lá. O que eu fiz aqui então? Maria, Lara, olha só. Ó, um carro tinha velocidade, então essa velocidade 60 metros por segundo, beleza? Então tem a velocidade inicial dele, tem a posição inicial dele e tem a aceleração, tem tudo, beleza? Tem esses três grandezas, mas eu quero saber qual é a posição final quando ele inverter o sentido. Todas as vezes aqui que eu te dei informações, quando eu te pedi a posição final, eu tenho que saber o tempo. Eu não sei esse tempo. Então o que eu fiz? Já que eu tenho as duas velocidades, por que essa velocidade é zero? Quando um veículo inverter de sentido, então ele está fazendo isso, ó. Ele vem, só que ele não pode vir aqui dar um cavalo de pau e continuar. O que ele vai fazer? Ele vem, diminuindo, para poder voltar. É como se quando eu jogasse um objeto para cima, ele vai subindo, ele para, ou seja, na máxima altura a velocidade dele é zero. Do mesmo jeito que quando inverter sentido, a velocidade vai ser zero, beleza? Com essa velocidade zero, a inicial e a aceleração, eu descobri o tempo de 10 segundos. Com esse tempo, aí sim eu posso vir aqui e calcular a posição. Então eu só consigo saber da posição do objeto se eu souber quanto tempo que passou. Sem tempo eu não consigo, tá bom? Então eu já sei tudo, a posição inicial eu sei, velocidade inicial eu sei, tempo eu sei, aceleração eu sei, tempo eu sei. Substitui tudo. Fiz os cálculos, deu 220 metros. Vamos lá. Maria, tudo bem? Deu para dar uma melhorada? Não, Lara? Então, retorno para mim, tudo bem? Lara, tudo certo? Então, galera, mais alguém teve dúvidas daquela? Então, assim, com essa ideia daquela, eu vou fazer a última, para a gente poder ir para o final da nossa aula, tá bom? Então, a última, eu coloquei uma envolvendo queda livre, tá? Então, aqui, ó, um objeto é jogado verticalmente para cima com velocidade 30. Qual será a máxima altura alcançada? Nossa, parece que tem, assim, pouquíssimas informações, né? Mas o que nós já sabemos aqui? Olha só. Primeiro, eu sei que a velocidade inicial dele é 30, porque é a velocidade com que ele foi lançado, e eu combinei algo com vocês na semana passada, na verdade na semana retrasada, reforcei semana passada, no que? Todas as vezes que eu não falar nada e eu tiver o objeto caindo ou subindo, a aceleração vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Resta saber se vai ser positiva ou negativa. O que eu tenho aqui então? Por que ela está sendo negativa aqui? Porque na medida que o objeto vai subindo, ele vai diminuindo a velocidade dele, ele está desacelerando, por isso a aceleração negativa. Outra coisa, como eu quero saber qual é a altura dele, eu quero saber qual é a posição final. Quando ele chegar lá na máxima altura, que lugar que ele vai estar? Se eu souber esse lugar, eu sei qual é a posição dele, eu sei qual é a altura que ele vai atingir. Só que na máxima altura, lembrar que a gente viu na semana passada e retrasada, quando eu jogo o objeto para cima, na medida que ele vai subindo, ele vai diminuindo a velocidade até parar. Ou seja, naquele momento que ele para, ele não consegue subir mais, ele só vai descer. Então ali eu cheguei na máxima altura,
beleza? E a minha posição inicial eu estou chamando de 0. Por quê? Porque é o solo. Ah, quer dizer que eu só posso chamar de 0, Alexandre? Não. Se você quiser falar que o seu solo é 100, se você encontrar, sei lá, 400 na posição final, aí você tem que descontar esse 100 no final. Quando eu chamo de 0, eu não preciso fazer isso. Ou seja, o valor que eu encontrar da posição já vai ser a minha altura máxima, beleza? Então, o que eu tenho? Ó, velocidade final 0, porque ele atingiu a máxima altura. Não sei a posição, essa posição que ele chegar vai ser a altura que ele vai estar, só que eu não sei o tempo ainda, tá? Não sei o tempo ainda. A gente vai ter que fazer parecida com a anterior. Eu já sei que a aceleração é menos 10, por que menos? Ele vai desacelerar na medida que ele sobe. Por que 10? O nosso combinado, quando eu não falar nada, a aceleração vale 10, beleza? Esse é o combinado nosso. E aqui, ó, a velocidade inicial vale 30 metros por segundo. Então, o que eu vou fazer? Ó? Com velocidade, as duas velocidades de aceleração, eu consigo descobrir o tempo. Então, eu faço igualzinho que acabou de fazer. V igual a V0. 0 igual a 30 menos 10t. 10t igual a 30 segundos. Ponto. Achei o tempo, eu vou lá na minha função horária, né, que eu refiz ali para Maria e para Lara. Venho aqui agora, ponho a função e substituo. Ó. Posição inicial é 0, porque ele saiu do chão. Velocidade inicial é 30 vezes 3. Aqui, ó, menos, atenção aqui, né? 10 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado aqui é 9. 10 dividido por 2 é 5. 30 vezes 3, aqui é 90, beleza? 5 vezes 9 é 45. 90 menos 45, 45 metros. Quer dizer, a altura vai ser 45 metros. Tá bom? Então, recapitulando, o que eu fiz aqui? Por que eu falei que a velocidade final é 0? Porque quando o objeto é jogado para cima, ele diminui a velocidade até parar. Velocidade final 0 por isso. Por que a aceleração é 10? Quando eu não falo nada, aceleração da gravidade, se eu tiver um objeto subindo ou caindo, a aceleração é 10. Só para o objeto subindo ou caindo, tá, galera? Se é um objeto, sei lá, se é um carro, se é uma moto, se é uma pessoa correndo, pode até ser 10, mas não é 10 só de eu falar que se eu não falar nada é 10 não. Tá? Lá tem que calcular. Ou eu tenho que te avisar. Negativa, porque está desacelerando, calculei o tempo. Com esse tempo, ó, o detalhe mais importante é que a posição inicial é 0, porque ele saiu lá do chão, lá do solo. Bom, não sei a posição final. Quando eu descobrir a posição final, essa vai ser a altura, ou seja, o lugar que ele vai estar quando ele chegar lá na máxima altura, essa vai ser a altura que ele vai estar, ok? Essa realmente eu sei que tem vários detalhezinhos, então essa eu preciso que vocês refaçam. Tem outra dessa lá no material que eu disponibilizei para vocês, tá bom? Dúvidas aqui? Eu vou. Aí, Larissa, assim que a aula já está sendo tá gravada, né? Agora, estou só encerrando ela aqui e tal. Mas assim que ela ficar